Oi, gente, Fernando aqui, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu venho aqui com um tema um pouco mais diferente. Tem se falado muito nos últimos tempos sobre racismo, racismo estrutural e toda essa problemática, né, desses protestos que surgiram depois do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos pela polícia. E aí eu queria falar hoje um pouco sobre esse tema, focando um pouquinho mais na violência policial e falando um pouco de racismo institucional, porque assim dá para falar um pouquinho de como é aqui na Alemanha em comparação de como é aí no Brasil. E eu achei muita coisa em comum. Então vamos lá? Assim, no Brasil, a gente sabe que o racismo é estrutural, né? Ele vem aí ao longo da história, desde a escravidão até os dias de hoje, e a gente sabe que a população preta no Brasil sofre até hoje discriminação, preconceito, ódio, e que esse ódio, esse preconceito e esse racismo, ele está entranhado não só na sociedade, mas também nas instituições. Então, tem se falado muito de racismo estrutural, que é essa estrutura do racismo ao longo do tempo, mas não se fala no racismo institucional, que é uma coisa muito presente também. E a gente vê o maior dos exemplos atualmente de racismo institucional é o racismo dentro da polícia, dentro da corporação, tanto das polícias militares quanto das polícias civis, né? Lá nos Estados Unidos, eles também têm esse racismo estrutural e institucional, principalmente dentro da polícia, que trata de forma totalmente diferenciada brancos de negros, né? Negro é aquela coisa, né? Atira primeiro para depois perguntar, e mais ou menos funciona aí no Brasil também, que a polícia mata muito mais negros e pobres do que brancos, né? Assim, nem precisa entrar no caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, é só chegar no Brasil e ver os casos mais recentes. Domingo passado a gente viu no Fantástico uma senhora de 51 anos, preta, com um pescoço sendo afundado por um coturno de um policial, gente. Igualzinho do George Floyd. A sorte que essa mulher não morreu. Mas assim, incrível como isso acontece embaixo dos nossos próprios olhos e a gente não reage. Assim, como assim? Lá nos Estados Unidos aconteceu uma cena muito parecida, o cara morreu e houve todos aqueles protestos, incêndios, saqueamento, ok, não precisa acontecer isso no Brasil, mas cadê toda essa comoção agora que aconteceu no Brasil também, de uma mulher ser quase morta por um policial, espancada, jogada na rua e tendo o pescoço pisado por um policial. E o que me deixa mais triste é ver que não causou tanta comoção quanto no caso do George Floyd nos Estados Unidos. E a pergunta que fica na minha cabeça é por quê? Por que que não causa tanta comoção assim? E ao mesmo tempo, temos também o contrário total, que é de um playboy lá em Alphaville. A polícia foi chamada porque acho que estava tendo lá um caso de violência doméstica e o playboy humilhou, xingou o policial porque ele ganha 300 mil por mês e porque ele é isso e aquilo, e deixou o policial lá sem reação, sendo humilhado, xingado, só porque ele é rico. Ou seja, no Brasil, o racismo ele não é só estrutural, ele é institucional. A instituição da polícia, ela trata mal os pobres e os pretos, e ela se deixa humilhar, xingar pelos brancos e ricos. Aqui na Alemanha, o caso do George Floyd, que acabou se desenvolvendo e se desenrolando nessa onda de protestos Black Lives Matter, que também houve protestos aqui na Alemanha, trouxe à tona um monte de denúncias de casos parecidos, de abuso policial,
de morte de negros ou descendentes de imigrantes com pele escura por policiais. Na Alemanha toda, gente, até aqui em Hamburgo, onde eu moro, tem casos de pessoas que foram maltratadas, humilhadas pela polícia, até mortas, apenas por ter a pele mais escura, por ter cabelo rastafari, por ser claramente de descendência de imigrantes ou de africanos. Então, causou muito protesto. E a diferença daqui da Alemanha é que as pessoas não se silenciaram, as pessoas saíram às ruas, fizeram protestos mesmo em tempos de corona. E eu não estou falando para vocês fazerem protestos aí no Brasil, porque a situação é uma situação excepcional, não se deve sair fazer aglomerações nas ruas, mas as pessoas fizeram e chamaram a atenção para esse problema, tanto que o problema chegou aonde tinha que chegar. E é esse que é o intuito da coisa. Se a população faz pressão, esse problema chega aonde tem que chegar. E onde que ele tem que chegar? No alto da corporação, na chefia e também no alto do governo, no parlamento, né? Vem se discutindo muito a respeito de racismo, do tratamento da polícia quanto a pessoas de descendência de imigrantes ou de pele escura. Então, está se tendo todo um debate público que chegou aonde tinha que chegar, que é no governo, que é no alto das corporações, para que eles se mexam, para que eles façam alguma coisa para mudar essa situação. Só com a indignação, só com a comoção e com os protestos do público, da sociedade civil, é que as organizações, as instituições e o governo vão abrir os olhos para o problema e vão se sentir pressionados a fazer alguma coisa. Desde que os protestos tomaram conta, não só do mundo, mas também aqui da Alemanha, porque tem muitos protestos pela Alemanha toda, porque existe, o problema é real também aqui na Alemanha, que só com muito protesto, com muito barulho, é que esse problema chega onde tem que chegar. Então, as superintendências das polícias pela Alemanha e também os governos, tanto os estaduais como o federal, estão tendo que ouvir e estão tendo que se mexer para fazer alguma coisa a respeito desse problema, para lidar com esse problema e para tentar solucionar esse problema. Então, o único jeito de conseguir alguma mudança é se movendo, falando alto, fazendo-se ouvir, fazendo protesto, né? Não precisa ser protesto na rua, pode ser pela internet, pode ser através da mídia. O papel da mídia é muito importante, principalmente nesses tempos agora de pandemia, onde não se dá para fazer manifestação popular nas ruas. É muito importante o papel da mídia, que dê voz às pessoas, que tem alguma coisa para falar, que tem como dar um testemunho, que são testemunhas e que podem falar sobre as suas experiências. Então, é muito importante nesse momento não deixar passar acontecimentos, principalmente como o dessa mulher que foi agredida brutalmente por um policial que estava ali só tentando apaziguar a situação e acabou saindo com uma perna quebrada e agredida, e todo mundo viu o que o policial fez com ela. Então, tem que botar a boca, tem que falar alto, tem que se fazer ouvir, tem que fazer protesto da maneira que der para fazer, gente. Então, porque se a gente não fizer nada, se a gente se calar, fechar os olhos para isso, nada vai mudar. E tá mais do que provado aí, os Estados Unidos mostraram da forma mais brutal e escandalosa possível, com os protestos lá, que alguma coisa tem que mudar, que é mais do que hora de acabar com esse racismo, tanto estrutural quanto institucional. Aqui na Alemanha, os protestos fizeram com que o governo federal encaminhasse às polícias dos estados alemães o pedido para que eles fizessem, ou para que eles façam estudos, pesquisas e identifiquem dentro das corporações problemas que possam
gerar violência policial, principalmente contra negros e contra pessoas que têm descendência de imigrantes. E acabaram descobrindo que existem células de extremistas de direita dentro das polícias de alguns estados. Então, olha só, acabou achando a fonte do problema ou uma das fontes do problema, e a direita extremista é uma coisa muito perigosa. Eu já fiz um vídeo, inclusive, aqui no canal falando da extrema-direita, da reascensão da extrema-direita no Brasil, e é uma coisa que não está acontecendo só no Brasil, mas também aqui na Alemanha. Tem tido agora, depois desses protestos todos, tem tido escândalos, vem vindo à tona vários escândalos nas polícias. Tem o estado de Hessen, que é onde fica Frankfurt. Lá estão descobrindo cada vez mais que tem não só indícios, mas células dentro da corporação de extrema-direita, assim também como dentro do próprio exército alemão. Então, vocês estão vendo, gente, a partir de protestos, a pressão popular faz com que o governo faça pressão sobre as instituições para identificar as fontes ou a fonte do problema e assim poder tentar começar a procurar soluções para esse problema e melhorar e fazer com que as pessoas sejam tratadas de forma igual, né? Esse é um problema muito sério que tem que acabar, gente. Estamos no século XXI. Não dá mais para ficar tratando as pessoas diferencialmente só por causa da cor da pele delas. Então, é uma coisa muito importante botar a sua voz, fazer-se ouvir, se juntar com outras pessoas, com grupos e lutar por melhorias, lutar por mudança. É muito importante lutar por mudança, gente. Várias outras lutas de classes, de grupos, tem as lutas dos LGBT, tem as lutas dos negros, são lutas válidas e só com muita luta é que a gente consegue mudar alguma coisa na sociedade, tanto aqui na Alemanha quanto aí no Brasil. Então era isso que eu queria falar hoje, queria deixar essa reflexão. É muito importante a gente sempre dar voz a essas pessoas e sempre jogar luz sobre esses acontecimentos, por mais tristes que eles sejam, porque só assim que a gente consegue fazer pressão sobre os governos, sobre as instituições, para que alguma coisa mude e para que alguma coisa melhore. Bom, é isso. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, de dar um joinha, de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau!